Fala galera, estamos aqui no canal Like BJJ. Estou com o professor Gustavo Pim aqui da região de Londrina, professor muito conceituado aqui, e hoje vai estar dando uma entrevista pra gente aí. Né, Pim? Qual que é seu nome completo? Gustavo Pim Fonseca. Conta um pouquinho da sua história pra gente aí, de como tudo começou no mundo da luta. Cara, eu comecei, por incrível que pareça, comecei jiu-jitsu exatamente na data do meu aniversário. E, inclusive vai ser agora segunda-feira, dia 2, né? Olha só! Pra você ver. Então, eu comecei, meu aniversário é dia 2 de junho, eu comecei na data do meu aniversário, tinha 14 anos, lá na Higienópolis, no Magu. E aí, depois disso aí, não parei mais. Apaixonei, né? Que bacana, bacana. E quando você começou, qual foi o motivo, assim, de você ingressar no mundo da luta aí? Cara, eu sempre gostei de luta, né? Eu assistia muito Pride e era um moleque muito levado, eu queria fazer Muay Thai, né? Meu pai já viu o problema que era, e aí ele encontrou o Edgar, né? Na época ele dava aula lá no Magu, e ele vem do judô, né? Tem toda aquela questão de disciplina. E aí meu pai achou melhor colocar com ele e, pô, graças a Deus, né? E aí estamos até hoje aí tentando seguir. Bacana, bacana. E fala pra nós aí como foi a sua trajetória até a faixa preta, os professores que você passou, os seus melhores ali, digamos assim, os seus companheiros de treino que mais te puxaram ali para formar essa pessoa que você é hoje. Então, a minha base tem uma base de judô, né, do Edgar, de jiu-jitsu também, que o Edgar era um grande lutador de jiu-jitsu também, professor. E o Magu, sem dúvida, né, Magu é nosso professor. E aí eu fazia aula com o Edgar, e aí eu comecei rapidamente a fazer aula com o Magu, com os dois juntos, aí agregou muito no meu jogo. Aprendi um tempo também com o Barbosinha também, que agregou muito. E não posso deixar agora de lembrar do Ari Marcel, que está na Rússia, lutando na Rússia lá. Ele me ajustou muito meu wrestling, muita chave de tornozelo. E foi um cara que agregou muito, fez eu amadurecer muito na faixa preta. Eu tenho muito orgulho ainda desse complexo. Sem contar a galera do treino do meio-dia lá, é muito duro. Então aí você acaba lutando com uns caras muito pesados e acostumando, né? Chega no campeonato, você não tem novidade, né? Pim, qual que é teu peso atual? Cara, meu peso atual eu tô com 80 quilos. 80. Você sempre teve essa faixa de peso aí, ou chegou a ser mais leve no começo? Porque querendo ou não, a gente vai adquirindo idade e a gente sobe um pouquinho o peso, né? Sim. E como que era? Cara, eu lutei muito Como comecei bem novinho, competindo já desde cedo, desde da criança ali. Eu já lutei no Uma, com 64 quilos, depois o Pena. O leve eu lutei bastante tempo, com 76 quilos. O médio eu lutei bastante, que é o que eu tô agora. Já cheguei a lutar um pouquíssimo no meio pesado. Né? Mas pela minha altura, eu acho que o máximo o ideal é o médio mesmo. Assim. Bacana. Quando você estava assim no pluma, né, que é um dos pesos ali que é bem leve mesmo, você teve dificuldade nos treinos? Porque eu falo por mim, porque quando eu comecei a treinar eu tinha 55 quilos, 54 quilos. Molhado. Molhado. E assim, era bem difícil. E isso acabou ajustando muito o meu jogo. Em vez de atrapalhar, a persistência, para mim, me ajudou. Como foi para você, assim, quando você era bem levinho mesmo? Você falou tudo aí, cara, porque quando a gente é leve, não tem tanta recurso de força e a gente acaba tendo que recorrer à técnica, né? Não tem pra onde correr. E técnica, agilidade, de você parar no posicionamento melhor quando o cara adversário é pesado, né? Isso conta muito. E grudar mais, dar menos espaço para o cara mais forte empurrar. Então, eu acho que foi essencial. É difícil, eu tive muita dificuldade de acostumar a categoria leve com a médio, porque a leve eu movimentava muito mais, e é o que eu mais gosto de fazer, e a médio tinha que ser um jogo mais movimentado, mas também cadenciado ali, segurando, dando pressão. Então, eu sofri um pouquinho com isso aí. Mas realmente, o leve ajusta mais acho que ajusta mais, você tem que ajustar a técnica. Né? E a técnica é que é o pilar ali, né? O pilar principal, né? Legal. Agora uma pergunta interessante. De todas as suas lutas que você teve até hoje, desde a branca ali, tanto no MMA quanto no jiu-jitsu, desde a faixa branca ali até hoje, qual foi a luta assim que mais te marcou? Não precisa ser mais difícil, mas a que mais te marcou por alguma situação especial? Cara, teve algumas, viu?
Teve uma luta que foi contra o Teixeira, que eu tava com 70 e poucos quilos. A diferença era de 13 quilos, 14, 15 quilos. A diferença ia ser sem kimono, né? Na luta contra o câncer. E o que aconteceu? No dia da luta, né, meu avô acabou falecendo. Bem no dia. Eu ia dormir, fui dormir mais cedo, meu avô acabou falecendo. E aí eu acordei, tipo, 1h30 da manhã com a minha mãe ligando, seu avô faleceu. Pô. Aí toda aquela questão de velório. Aí eu comi uma marmita, um Gatorade no dia inteiro. Aí falei pro meu pai, pô, devo lutar ou não? Aí meu pai falou, por ser um evento beneficente e aquele evento, pô, que ajuda muita criança ali do câncer, o pai falou, seu avô gostaria que você lutasse. E aí eu abracei essa missão, realmente não foi fácil, não dormi, não comi direito, né, não conseguia. E ainda mais com o adversário bom e mais pesado. E foi uma luta que impactou, cara. Depois que terminei a luta, assim, eu dei uma relaxada, sabe? Foi bem intenso o dia, então acho que marcou bastante, assim. Foi dedicado à luta do meu avô nesse dia. Muito, muito especial, né? Muito especial. E a questão do evento, na luta contra o câncer, já que a gente tocou no assunto, podemos esperar novidades para esse ano? Cara, eu tô esperando o convite. Eu lutei todas as edições. O João já joga, eu não tenho crise, eu luto com qualquer peso, né? Por não ter, sem kimono, não ter chave de tornozelo, eu pedi pro João, eu gosto de fazer chave de tornozelo, segura mais o adversário. Falei, João, deixa eu lutar com kimono então, porque de repente o adversário acaba escapando mais fácil. Então eu falei, quero mais com kimono. E aí não tem crise, né? Ele colocou, eu tô lutando, ainda mais pela causa. É uma causa que valoriza os atletas e ao mesmo tempo valoriza essa causa de ajudar realmente as crianças a combater isso. A gente foi na ONG. É um trabalho, cara, muito sério. Eu fico muito feliz de lutar esse evento aí, cara. O evento valoriza demais a galera. Massa. Enfim, falando ainda do evento na luta contra o câncer, né? Eu lutei algumas edições também, e depois da luta a gente recebe, além da medalha, recebe um feito à mão ali pelas crianças, né? Como que é receber isso daí, vindo de você, assim, pra você? Como que é receber algo feito por uma criancinha que tá ali sofrendo por um mal e você já tá apoiando a causa, já tá se doando? E qual que é a sensação de poder estar fazendo essa bondade aí para arrecadar essa verba pro pessoal que tá sofrendo desse mal? Cara, isso aí é imensurável, né? A gente, ainda mais igual eu falei, a gente foi na ONG, cara, eu tive que olhar pra cima pra não chorar. Porque, pô, eu convido até as pessoas a irem, você realmente dá valor à vida. E é uma coisa que dinheiro não paga, né? Você tá podendo fazer o que você ama e poder ajudar muitas crianças nessa causa aí, cara, é uma coisa assim indescritível. Inclusive até guardo, cara. Eu guardo sempre os desenhos que eles fazem, né? Alguma lembrancinha eu guardo. Sempre tô guardando, porque pra mim eu acho que significa, cara, ter mais peso do que a própria medalha que a gente ganha em competição, assim, sabe? Então é um negócio que não é dentro do tatame, é um negócio que abrange muita coisa, né? Ah, mas tem uns 40 que chegam. Pô, não fala isso não, né? Desse jeito, cara, desse jeito, tem uns 40 anos. Não fala isso não. Fala, meus amigos, cara, desse jeito, tem uns 40 anos, eu preciso chegar aí. Rapaz. Falando em lesão, falando em lesão, sim, faixa preta, quantos graus? Tô com 2. 2 graus, então já tem no mínimo aí 6 anos de preta, né? 7 anos. 7 anos, já mais 2 para pegar o terceiro grau, né? Isso. Em todo esse tempo de jiu-jitsu, quantos anos de jiu-jitsu já mais ou menos aí? 17 anos. 17 anos de jiu-jitsu. Qual foi a lesão assim que você falou, meu, preciso me cuidar? É porque assim, eu tenho uma. Eu sofria, vinha sofrendo há muito tempo, lutando lesionado. Campeonato você não chega a 100%, né? O atleta não é saudável, né? Treino de competição, então. E aí, cara, eu tive alguns problemas na lombar e no quadril. Eu não sabia o porquê, eu olhava, os caras falavam, pô, mas eu diminuí o treino e não tá recuperando. E aí eu descobri uma doença autoimune, né? Eu enfrento essa doença aí, vou enfrentar o resto da vida. Tomo medicação a cada 15 dias pro resto da vida. E aí hoje eu tô fazendo esse tratamento, inclusive vou ter que operar o quadril por causa disso. Então, cara, de lesão eu sofri, sempre lutei, tô com a lombar e quadril sempre tentando tomar cuidado, fazendo a preparação física, sempre alerta nisso.
mas de lesão, cara, me atrapalhou muito o quadril, até hoje, né? Dificulta muito lutar em pé, algumas coisas eu tenho que... Você vai modificando, né? Sim. Você vai adaptando o seu corpo a isso. E tem que ser, né? Não tem que se parar também. A gente vai trocando o jogo, se machuca pro lado esquerdo, a gente troca melhor o lado direito. É bem isso. Senão dá. É que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, a gente tem que refinar a técnica, porque se você refinar a técnica, provavelmente vai diminuir muitas lesões, né? Quando começa a conectar, fazer uma conexão de uma transição de posição para outra, geralmente começa a dar lesão. Mas aí quando o cara pega vai levando no banho-maria, que a gente também está falando de treino de competição, né? Sim. Agora, se for um treino mais comercial, é difícil acontecer essas coisas, é bem mais difícil, não pode, né? O pessoal tem que trabalhar. Mas essa questão de lesão, cara, é igual você falou, tipo, eu não consigo parar. É só se for algo sério. Porque se a gente parar, a gente fica maluco, né? É a nossa terapia, nossa válvula de escape, é onde, se eu não treinar, eu fico com muita energia, eu fico até mais ansioso. Então, desregula tudo na minha vida. Então, eu falo assim, grande terapia que eu faço, além do acompanhamento psicólogo que eu faço, é aqui, cara. Tatame, que você sai cansado e calma limpa. Né? Falou tudo. Essa questão que você falou da terapia ser aqui, né? Eu vivo isso diariamente. Todo mundo tem seus problemas, né? Todo mundo tem sua vida fora do tatame, né? E quando a gente entra no tatame, qual que é o sentimento para você? Você deixa de lado tudo, você relaxa a cabeça. Como que é isso? Tô só dando um complemento a mais para essa terapia no tatame. Cara, desliga tudo. Eu falo para meus alunos, esquece o que está acontecendo lá fora. Você veio aqui para não perder o seu tempo. Né? Então, é porque assim, isso que eu acho que é o legal do jiu-jitsu. Diferente de outras atividades físicas, cara, a luta, você não pode estar pensando na morte da bezerra. Né? Você tem que estar focado aqui e por um breve momento de 1 hora e meia, ou 2 horas, dependendo do treino, o cara esquece completamente o problema. E aí o cara muitas vezes tira a solução, né, do problema, porque tem a resenha no pós-treino. E aí o cara conta uma experiência semelhante, aí você fala, tira uma sacada dali de resolver o seu problema, né? E aí você pega um cara de 100 quilos faixa preta, que realmente é um problema, aí você fala, pô, esse problema tá fácil para resolver, né? Então basicamente é isso aí, jiu-jitsu é um negócio que não tem como a gente ficar sem mais, depois de conhecer. Como que você lida com esses problemas, tanto no jiu-jitsu quanto fora? Da pressão de um cara muito mais pesado que você. Como que fica a sua mente ali na hora? Hoje, no adulto eu estava mais preparado fisicamente. No adulto você consegue recorrer a algumas outras coisas, força, explosão, né, raça. Só que quando você está mais velho, cara, você começa a abrir um pouco a tua mente. Por exemplo, hoje eu entro para lutar mais relaxado, entendeu? Porque é aquela questão que eu falo, cara, se a gente se apavorar tanto quando tiver para pegar o cara, finalizar, ou quando para sair da posição, você vai perder. Vai perder a posição e você vai ser finalizado. Então eu sempre tento manter a mente ali tranquila, calma, mas também não relaxado assim, ao ponto de você deixar o cara expandir a posição. É você estar em alerta e não entrando em zona de desgaste. É você tentando recorrer à técnica, eu lido dessa forma. Então eu tento entrar relaxado na luta e tentar minar o cara o máximo possível para virar uma presa fácil e pegar. Entendeu? E se eu estiver sendo minado ali, eu não entro naquela onda. Eu vou mantendo a tranquilidade para tentar voltar à posição, porque você sabe, o cara está nas suas costas. Se você se apavorar, ele vai pegar mais rápido. Você vai se desgastar mais rápido. Mentalmente, tua cabeça vai ruim, vai para baixo. Então, eu tento manter a calma, vou saindo, você ganha um espacinho ali, vai ganhando outro espacinho, já voltou na meia, você sai do problema, talvez você finalize o cara ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, manter a cabeça calma. Você tentar relaxar, respirar, para não afobar. Isso vem com treino, né? Vem com bastante específico, trabalhar o seu ego, que é bem difícil no tatame. Quem é o Pinto? Quem é o Gustavo Pinto? É uma pergunta difícil. Cara, eu sou um cara, não me considero um cara talentoso, sou um cara esforçado,
sou um cara honesto, sou um cara verdadeiro, né? Tenho minha palavra. E sou um cara que gosto de somar, gosto de ter pessoas verdadeiras do meu lado. Inclusive, algumas vezes eu tenho um coração bem bom, então algumas vezes eu acabo tomando as invertidas, né? Então eu gosto de ter o máximo possível de paz, de amizade, sabe? Eu sou um cara que chega um amigo meu com uma Ferrari e eu falo, pô, que legal, entendeu? Esse é meu amigo, tenho orgulho. Eu sou aquele cara que tem inveja, eu odeio isso, né? Então eu acho que é uma pergunta muito longa, né? Vou responder isso, né? Resumidamente é isso. Cara, eu sou um cara do bem, assim. Eu sou um cara do bem, acho que o jiu-jitsu ensinou isso, meus professores ensinaram isso. Eu não sou perfeito, estou muito longe disso, mas eu tenho boas referências, meu pai, minha mãe, minha família, então eu tento seguir o exemplo dessas pessoas, sabe? Bacana. Tem mais 2 perguntas para fechar. Para você, assim, se você tivesse a oportunidade de qualquer um no mundo inteiro trocar uma ideia, conversar, igual a gente está conversando, assim, você tirar suas dúvidas, querer saber da vida da pessoa, qualquer coisa, sabe? Estilo de treino, como que é a vida fora do tatame, e também fazer um rolinha, mas aquele rolinha na amizade, trocar figurinha, conhecer, adquirir conhecimento enquanto rola, aquele rola de amigo, sabe? Quem seria essa pessoa? Puta, tem alguns. Manda aí pra nós. Cara, Rickson Gracie, Boa. né? Um eu já tive a oportunidade de conversar, que foi o Mel. Muito bom. Aprendi demais com ele. E em curto período ainda. E o outro é o John Dunn, né? Então, é um cara também que eu acho que é a mesma linhagem do Mel, que ele é um grande treinador. É um grande estudioso da arte suave. Eu acho que... Mas assim, o principal, o Rickson, pra mim seria um sonho. 5 minutinhos, conversar 10, meia hora. 5 minutinhos não dá. Não dá. Muita dúvida. É muita coisa. Não, mas brincadeira à parte, Rickson, sem dúvida. Uma lenda. Da hora. Agora, para fechar, o que você falaria para uma pessoa que não treina o jiu-jitsu, né? Para ela começar a treinar jiu-jitsu? Quais são os argumentos, os benefícios que você, a quem está te assistindo agora, às vezes tem algum amigo seu que vai assistir que não treina, né? Fala, pô, é por isso, vem. Cara, a gente só vê que o negócio funciona quando a gente tá aqui dentro, né? Você vê, você leigo, vê, pô, pega um leigo e você fala, nossa, o cara não sabe. O cara, se a gente for lutar com um leigo, a gente finaliza em 30 mil posição. O cara é extremamente indefeso, né? Então, pô, tem que treinar isso. Uma coisa que me impactou no início, né? Mas eu sempre falo, a gente tem que aprender 2 coisas na vida, né? Aprender a se defender, o mínimo, e aprender a nadar. É sobreviver, pô. Exato. É sobrevivência. Exato. Porque por mais que você não vai ser um lutador, um competidor, que a maioria não é e não vai ser, é você aprender. E outra, não é só você aprender a se defender, né? Você não vai aprender só isso no tatame. Você vai aprender a disciplina, você vai aprender a controlar mais a tua mente, quando você estiver ganhando, quando você estiver perdendo, é o que eu falei. Então você ganha inúmeros benefícios. Se você ganha amizades assim, cara, eu tenho amizades aí de quase 20 anos. E você vê que são irmãos que se tiver uma guerra eles estão na trincheira, entendeu? Não. Já estiveram várias vezes. Então o tatame, porque você tem que ter aquela questão da confiança, né, cara? Aquela irmandade, você pegou meu braço, né? Eu bati, você soltou. Então rola aquela irmandade no tatame, né? Então é uma coisa... E outra, você vai nos lugares, sempre tem alguém do jiu-jitsu. Nem é da tua academia, mas o cara te trata como se fosse da mesma academia. Pô, irmão, vem aqui. Então, cara, uma irmandade mundial, assim, parece uma máfia. Pior. Então, cara, eu falo, a pessoa que é leiga tem que fazer jiu-jitsu, tem que saber o básico, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar. Tá? E aí, igual eu falei, os inúmeros benefícios que vão vir também, igual eu falei, de amizade, de disciplina, de persistência, de saúde, né? Então só tem benefício. Para fechar, agora, só para fechar mesmo, é um assunto que eu tenho uma opinião sobre isso, né? Polêmico, muito polêmico. Uma bomba. Muito polêmico, é bomba. Eu vou te contar um pouquinho da história do que eu vivi, tá? Bem breve, e aí você me dá a sua opinião sobre isso. Eu treinava aqui em Londrina, né? E tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, treinar fora. Fiquei 5 anos lá fora.
Depois de 5 anos, eu voltei pro Brasil. E voltei de férias, antes de voltar definitivamente. Voltei e eu encontrei as academias, cada um com um canto. O pessoal que eu treinava se dividiu e parecia que tinha uma certa rivalidade, sabe? Esse negócio de academia A não se mistura com a academia B. E como que você acha que é isso hoje em dia no cenário geral do jiu-jitsu? Hoje, você acha que mudou? O pessoal está mais aberto? Ou ainda tem aquela mesma mentalidade de antigamente de academia A não visita academia B? Como que tá isso? Cara, Londrina tem uma mentalidade meio arcaica, né? Os caras de São Paulo já são mais mente aberta ali, já a galera treina um na academia do outro, já tem outra mentalidade. Cara, é igual eu te falei, porque eu sou assim, eu vou na tua academia, mas também tem que ir na minha academia, Sim. entendeu? É um assunto bem polêmico. Eu sou bem reservado, cara. Eu sou bem reservado. Mas assim, eu tenho amizade com praticamente todos os professores da cidade, eu não sou um cara que não tem amizade, eles me respeitam, eu respeito eles também, chamam pra treinar, eu vou treinar, que eu tô numa condição agora meio difícil ainda não vou embalar com os treinos ainda, de verdade. Sim. Mas eu acho que assim, tem que cada um respeita a sua maneira. E pode ter essa irmandade, né, cara? Pode ter essa irmandade. Mas é complicado, cara. É bem complicado, porque envolve pessoas, né? Tem pessoas que não vêm de bom grado, tem pessoas que vêm por outras intenções. Então Londrina é essa tensão. Sempre teve, né? Sempre teve essa tensão, entendeu? Eu fui em várias academias, visitei várias academias, fui muito bem recebido, né? E fui no Horse, fui muito bem recebido, fui no Espiga também, fui em várias, cara. Mas tem algumas pessoas que ficam meio naquele negócio, tipo, parece que o cara quer sugar as informações e não quer te entregar nada, entendeu? Tem alguns que é assim, eu percebo que é um pouco, ou faz aquela casinha, né? Tem Entendeu? bastante também. Tem bastante. Eu fui em várias academias, tá? Citei duas aí, mas estou falando deles, tá? Inclusive, fui muito bem recebido. Boa. É isso. É um assunto polêmico, né? E eu, como praticante de jiu-jitsu há vários anos, você tem mais tempo que eu, com 17 anos de jiu-jitsu, né? Eu comecei a treinar, se não me engano, em 2012, época de final de colégio. E eu gostaria que um dia o cenário mundial do jiu-jitsu, não falando só de Londrina, mas no cenário geral, não existisse essa rivalidade, mas existisse o que a gente vivencia na academia que eu tô ali agora. Pô, a gente recebe o pessoal, pô, quer me treinar? Vem, mano, vai ser muito bem recebido. Também, se me chamar, eu vou. Igual hoje recebemos a visita lá de um faixa preta da cidade, Samura, foi treinar lá com a gente. Acabou o treino, ô Maguinho, vai lá treinar na academia, vê um dia que você pode, parece lá, pô, da hora, bacana. Tem que ter essa irmandade. E olha que o Samura, o primeiro encontro que eu fiz com ele foi numa luta. Ah, que doido. Foi num Tem campeonato. muito disso, né? É. Primeira vez que eu encontrei o Samura foi no campeonato. Passou o carro em mim. Jesus amado do céu. Não foi, deu bom, não. Mas, tipo, o que acontece é o seguinte, tem muito picareta em Londrina também. Tem muito cara bom, mas tem muito picareta. Eu não deixo meus alunos treinar na academia de picareta. Não vou trabalhar com nomes, né? Mas, porque assim, cara, quando fala picareta, é o cara que não vivenciou e não suou sangue e suor igual a gente. Não tô falando de um, né? Tô falando de alguns, né? Sim. Tem. Todo lugar tem, né? Todo lugar. Então, não permito meus alunos ir treinar nesse tipo de lugares, não. Vai fugir muito do contexto. Mas já deixei meus alunos visitar outras academias de amigos, aí, por exemplo, o Jeff, né? O Jeff é meu brother. Inclusive, já fui treinar algumas vezes, treinamos juntos. Treinamos. Então, pra mim, cara... Apanhei, viu? Então, eu vou lá direto, quando eu consigo eu vou. Então, meus alunos falam para visitar lá o Blindado, que é meu irmão também de equipe. Sábado passado eu fui lá. Então, acho que a gente não pode parar de aprender. A gente que é professor, eu sempre falo, faixa preta, ele é uma faca. Ele corta. Só que se ele parar de treinar, ele perde corte. Verdade. Inclusive, nas minhas graduações aqui, quando eu for graduar um faixa preta, eu vou entregar uma faca para ele lembrar disso. Ele é uma faca que ele vai ter sempre que estar afiando ali, porque senão vai perder o corte. E a gente tenta na manutenção, né? A gente tenta ficar mantendo o corte, mas é difícil. Beleza. Respondido? Acho que tá respondido, né? Respondido.
Então, pessoal, é isso. Obrigado pela participação do Gustavo. Irmão, satisfação, Foi um prazer, foi uma honra, de verdade. O Pim, eu conheci ele pessoalmente, já vi ele em vários lugares, principalmente no evento da luta contra o câncer, né? Eu tenho algumas edições, acho que foram 3 ou 4 edições que eu lutei, ele sempre estava lá, né? Mas via de longe, sabia quem que era, o cara bravo dele aí. Só tem a cara, só tem a cara. Aí tive a oportunidade de conhecer realmente quem é a pessoa, né? Quando ele foi visitar a gente lá, né, Pim? Eu já ouvi falar de você, ouvi falar muito bem, inclusive. Legal. E foi uma honra o dia que você foi lá, pô, abracei, a gente ficou um pé atrás e falou, meu Deus, ele vai matar eu. Imagina. Mas foi uma honra de verdade. E tive a oportunidade agora, fiz o convite, ele aceitou, a gente vai fazer essa entrevista. E só agradecer, tá? Divulgar sua academia, bora? Bora, vamos divulgar. Fala aí um pouquinho da academia. Galera, minha academia fica localizada aqui no centro, na Rua Lagoas, número 360, para baixo do Hospital Santa Casa. A gente tem treino com kimono, sem kimono. Tem 2 dias na semana que a gente colocou sem kimono, a gente sempre prioriza. E a gente sempre solta o jogo. Sem kimono, chave, tornozelo e tudo. Até mesmo os alunos vão se machucar e aprender a se defender. E a gente está fazendo um treininho de MMA também nos sábados, aí, pra galera aprender a dar soco, aprender um pouco da base também, usar o jiu-jitsu, o grappling, né, na luta de MMA. E basicamente é isso, cara. A gente está aí, vem conhecer, né, vem fazer uma aula experimental, tenho certeza que vocês vão gostar. Ser bem recebidos. Bom, então é isso. Obrigado, Pim. E a gente se vê na próxima. Até a próxima. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like. Puxa o saco aí, galera. Se inscreve aí, galera. Se inscreve no canal, ele tá fazendo um trampo legal. Vai fazer mais, então se inscreve, dá um like lá para vocês continuarem curtindo os conteúdos aí. Valeu, abraço.